Tudo bem com vocês, queridos? Boa, mais um domingo, mais um dia na presença do nosso Pai, mais uma oportunidade que temos de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de estarmos aqui no louvor, trazendo, buscando e vendo a presença de Deus e nos mexendo conosco, mexendo com o nosso ser, mexendo com o nosso espírito. Deus é maravilhoso, queridos, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Dia maravilhoso é esse de podermos estar na casa do Pai. Dia maravilhoso é esse de estarmos em comunhão com os irmãos, podendo louvar e bendizer a Deus, estar junto com esse ministério de louvor, com esse grupo de louvor aqui, orando e bendizendo a Deus. Que maravilha é isso, que saudável é isso. É vida eterna, é a presença do Pai Celestial nas nossas vidas, queridos. É a presença de Deus dentro de nós, É fantástico esse tempo. E que você possa aproveitar cada momento, desde a hora que você entrou nesse lugar. Esse é um lugar diferente, é um outro estado que nós estamos, é um outro reino, é o reino de Deus quando nós estamos juntos. Onde a gente está, onde a gente habita, onde a gente anda, é junto com o nosso Pai Celestial e é nesse lugar. Hoje nós estamos nesse templo, nesse momento, nesse local, nessas quatro paredes aqui. Mas quem habita em nós é o Espírito de Deus, e é Ele que nos eleva e nos leva à presença do Pai, é Ele que se comunica conosco, é Ele que fala, queridos. Esteja atento, esteja com o ouvido atento, esteja mesmo com o teu coração aberto para ouvir essa palavra. Vai ser edificante nas vossas vidas, eu acredito e creio nisso. Creio mesmo, queridos, e receba a palavra de hoje. Receba mesmo, porque é bom a gente abrir os nossos ouvidos e o nosso coração à palavra de Deus, hoje e sempre. Amém? Bom dia então, queridos, vamos lá, a palavra. Eu queria, antes de começar, semana passada quando o pastor Ricardo começou a pregar, aí ele começou a pregar lá, Gálatas capítulo 5, eu falei assim, eu já tinha preparei a pregação, já estava tudo certo, falei assim, não, e agora, o que eu vou fazer? Comecei a tremer, eu falei, meu Deus, e agora, como é que eu vou, uma semana eu vou ter para preparar outra palavra, Eu falei, e agora, até mandei para o pastor Ricardo, falei, pastor, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus o pastor foi por outro lado, eu falei, ufa. Outro lado não, A gente falou, é a palavra, Então, mas eu queria recapitular a semana passada um pouquinho, porque na verdade, a palavra que eu estou trazendo hoje, na verdade é uma continuidade, é uma continuação do que a pregação do pastor Ricardo na semana passada, e para mim foi fantástico o que nós ouvimos, o que nós vimos e ouvimos, o Espírito Santo, ou seja, a presença divina nas nossas vidas. Queridos, uma coisa que o pastor Ricardo falou e é mesmo interessante, nós ouvimos de Deus, falamos de Deus, nós ouvimos Jesus, sabemos quem é Ele, mas muitas vezes o Espírito Santo que habita dentro de nós, para todo aquele que crê em Cristo, para aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita. Quem ainda não fez isso, o Espírito Santo ainda não tem autorização, não tem autoridade de habitar em você. Mas é importante a gente entender isso, aceitar o Senhor Jesus. E eu queria perguntar, alguém aqui ainda não confessou, não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, o seu Salvador? Se alguém de vocês ainda não fez isso, eu queria perguntar, gostaria de fazer? Porque esse é o momento, essa é a hora, a oportunidade é agora de receber o Senhor Jesus, de aceitar a presença abundante de Deus na sua vida. Alguém aqui ainda não fez essa confissão? Todos aqui somos salvos? Todos aqui temos o Espírito Santo dentro de nós? Então boa, porque essa palavra é para você. E a palavra de Deus, como o pastor Ricardo falou na semana passada, só recapitulando algumas questões, porque conhecemos o Pai, conhecemos o Filho, mas o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, e Ele fala com você. E ele quer trazer cada dia mais a presença de Deus na tua vida, para que você se relacione mais com o Pai Celestial e mais com Jesus, porque você precisa entender que a salvação na cruz foi através de graça e misericórdia de Deus pela tua vida. E essa graça e misericórdia precisa ser transportada para a vida daqueles que ainda não conhecem. E você é um canal de bênção de Deus na vida dessas pessoas, das pessoas que ainda não conhecem. Então, conhecer o Espírito Santo é mais do que acreditar nele, é depender dele. É depender dele diariamente, em todo momento, em todo processo, em todo instante. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, o pastor Ricardo falou, olha, o Espírito Santo estava nas pessoas. Ele vinha sobre as pessoas. Quando Jesus Cristo andou nessa terra, ele estava com Jesus Cristo. Mas hoje, a partir de quando Jesus Cristo subiu aos céus,
O Espírito Santo deixou de estar, ele entrou nas pessoas e veio habitar nas pessoas, ele está dentro de nós. E é através desse relacionamento do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, que as coisas divinas, as coisas de Deus acontecem na tua vida e através da tua vida. E isso é importante a gente entender. O Espírito Santo, ele não visita, ele habita dentro de nós. Ele guia e ele transforma as nossas vidas. Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Esse foi um ponto muito importante na semana passada na pregação, porque as obras da carne nós conhecemos, são aquelas do versículo 19 de Gálatas 5. Mas hoje eu vou querer falar um pouquinho mais à frente, eu vou querer falar um pouco do fruto do Espírito. E é isso que nós vamos conversar hoje. Mas a obra da carne, ela não reflete a Deus. Quem reflete a Deus é o Espírito. É o fruto do Espírito dentro de nós. O Espírito Santo, ele transforma o nosso interior. O pecado vem de mim, mas o fruto vem de ti. Foi essa a palavra da semana passada. E é mesmo interessante. O pecado habita em nós, fala conosco e a carne tenta nos trazer, a voltar à escravidão da carne, à escravidão do pecado. Mas o Espírito nos vivifica e nos tira da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre os filhos de Deus, não tem mais domínio. O pastor também na semana passada falou de remar e velejar. Remar é esforço, velejar é confiança no Espírito. Confiança no Espírito Santo de Deus. E a partir dessa base, a partir desse tema, do tema que o pastor Ricardo trouxe na semana passada, eu gostaria agora de começar a trazer a continuidade do que nós falamos na semana passada. Vanessa, você pode trazer para mim uma laranja? Uma só, querida. Uma só. É a primeira vez, o pastor Ricardo traz uma caixa de ferramentas. O pastor Ricardo trouxe também como é que é? Faz para fazer feijão? Panela de pressão. O Sérgio, 2-3 semanas atrás, trouxe um pastor e trouxe uma ovelha. Eu trouxe uma laranja. É a primeira vez. Mas eu queria refletir a respeito disso. E o título da mensagem de hoje é: da casca ao gomo, o Espírito que frutifica em nós. Se nós pensarmos a respeito de uma fruta, e essa é uma fruta. E lá em Gálatas 5, 22 a 25 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. Você pode ver que a palavra não fala dos frutos. Nós produzimos frutos, a carne produz frutos. Nós frutificamos nas nossas vidas e na vida dos outros, sem dúvida. Mas o fruto do Espírito, hoje eu gostaria de trazer esse exemplo como uma laranja. Nós vemos aqui uma fruta que protege seus gomos, uma laranja que tem uma casca. Dentro dessa laranja nós já sabemos, acredito que todos nós já comemos uma laranja. E eu pelo menos até hoje nunca vi uma laranja com apenas um gomo. Eu sempre vi laranja com vários gomos. E é isso que eu queria trazer esse exemplo, né? São vários gomos. Nós já falamos que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas é o fruto do Espírito. E essa laranja representa, e a casca nós podemos considerar como o próprio Espírito Santo. Isso aqui é só um exemplo, tá, queridos? É só um exemplo. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo está dentro de nós e nos faz refletir e crescer dentro do seu fruto, que são os seus gomos, que é a própria virtude. São virtudes. Essas virtudes que nós falamos, os gomos, podem ser considerados como virtude. Mas o amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, são gomos que precisam ser protegidos por uma casca. Porque se eles estiverem descascados, eles murcham, eles perecem. Mas o Espírito Santo, que é a casca que protege contra as intempéries da vida,
contra o calor, contra a chuva, Ele protege as virtudes, Ele protege os seus gomos, e assim o Espírito Santo dentro de nós, Ele protege as virtudes dentro de nós, para que elas possam crescer saudáveis, fortes, firmes, sabendo que há um protetor, há um cuidador, há um consolador, que é o próprio Espírito Santo em nós. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Vou deixar essa laranja aqui. Então, falando dessa casca, que protege os seus gomos, que protege, né, as suas virtudes, e é esse o exemplo. A casca, ela nos protege, e esse fruto, ele nos traz virtudes, e as virtudes são os gomos. E essa manifestação, as virtudes, ela transforma o nosso caráter. E essas todas as virtudes que nós lemos agora, e nós já vamos falar na segunda parte aqui da pregação, que nós vamos falar exatamente dos 9 gomos, das 9 virtudes, dos 9 caráteres que Jesus Cristo tem e deixou liberado para nossas vidas, para que a gente possa aprender e crescer dentro desses gomos, dentro dessas virtudes. Mas falando em virtude, o que é virtude? Ela vem do latim, chama-se virtus, que significa força, valor, excelência moral. Queridos, virtude é excelência moral. É você ser você quando está na frente dos outros ou quando você está sozinho. É qualidade, é uma qualidade moral elevada. E nós, pensando nessa laranja aqui, nós podemos pensar em Cristo. Nós podemos pensar que nós somos uma laranja, mas quando nós somos uma laranja completa, uma laranja saudável, uma laranja onde os seus gomos estão a crescer uns com os outros e interligados e ao mesmo tempo separados, e ao mesmo tempo com as suas próprias designações, com os seus próprios focos, com o seu próprio foco e objetivo, mas ao mesmo tempo nós somos uma laranja, e essa laranja, o Espírito Santo habitando dentro de nós, precisa ser saudável. E muitos de nós muitas vezes não andamos como uma laranja saudável, andamos longe de Deus e parecemos mais um bagaço, moídos, secos, ressequidos, sem sumo nenhum. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus realmente quer, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele quer que nós possamos crescer nas virtudes, viver as virtudes de Deus. E o fruto não é produzido pelo nosso esforço próprio, mas é através da presença do Espírito Santo. Não é pela nossa força, nada é pela nossa força. Porque já basta as obras da carne que fazem por si só. Mas o Espírito Santo, através de nós, nos faz crescer, e através de nós, Ele muda o nosso caráter, muda a nossa vida. Ele nos envolve, o Espírito Santo nos envolve, nos protege, nos cuida. Olha o que diz João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo de Deus habita em você para sempre, te conduz para sempre, mudando o teu caráter para sempre. Para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, queridos. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Todos aqui recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque isso é importante nós entendermos, que a salvação vem através de Cristo, não vem através de mais nada. Não há outro Salvador, não vai ser enviado mais ninguém, não é nada a não ser Jesus Cristo, que já veio, já morreu por ti, já está sentado à destra do Pai e te espera na morada eterna com Ele. Então é o Espírito Santo da verdade, versículo 11, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, vocês conhecem. O Espírito Santo habita em vocês, então vocês conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês sempre, queridos. O Espírito Santo transforma o nosso caráter, molda a nossa vida, traz-nos na presença de Deus. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós seríamos uma fruta seca, nós não cresceríamos. O Espírito Santo não é apenas um poder, o Espírito Santo é uma pessoa que fala contigo. É a mesma questão do Pai Celestial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nós podemos também magoá-lo, queridos, mas nós também podemos honrá-lo, aprender dele, aprender com ele, viver com ele.
não sermos secos, não sermos laranjas secas, mas sermos laranjas viçosas, saborosas, verdadeiras na presença de Deus. Muitas pessoas querem parecer espirituais, muitas pessoas realmente ao nosso redor se parecem espirituais, mas não vivem no Espírito. Nós precisamos entender e viver no Espírito, crer em Deus, viver uma vida eterna. A vida eterna já começou para nós, queridos, e é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, que nos molda. A pergunta não é quão bom nós somos, mas quão cheios do Espírito Santo nós estamos. Nós precisamos nos encher do Espírito. A laranja começa pequena e ela vai se enchendo de sumo, de verdade, a verdade da vida, a palavra de Deus, cada dia mais celebrada e vivida. Lendo a palavra, convivendo com a palavra, lendo, refletindo sobre a palavra, o sumo vai aumentando e os gomos vão crescendo, vão se fortalecendo, porque a casca que é o Espírito Santo te protege. Ela te protege. Então o primeiro ponto, eu já passei direto, mas é a casca, é o Espírito Santo de Deus. Mas o segundo ponto, eu queria focar um pouquinho aqui. O segundo ponto vai falar dos gomos, que é o fruto do Espírito. E eles são distintos entre si. Nós lemos cada um deles, né? Amor, benignidade, domínio próprio. Eles são distintos entre si, mas ao mesmo tempo eles estão ligados e protegidos pela casca. E nós precisamos aprender a proteger os gomos. E às vezes há um maior, um menor. Às vezes há áreas da nossa vida que nós precisamos nos desenvolver um pouquinho mais e crescer um pouquinho mais. Mas é um único fruto. E nós precisamos nos desenvolver em todas as áreas. E eu achei muito interessante, eu lendo a palavra e refletindo a respeito, e falando do primeiro gomo, a primeira virtude é o amor ágape. É o amor, que é a base de tudo. E depois nós vamos seguindo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono gomo. E é engraçado que existe uma base e existe um que vai formando o próximo. E é interessante porque sem amor a gente não consegue fazer nada. Sem amor nada seremos, nada fazemos, nada somos. O amor ágape, ele é sacrificial, ele perdoa e serve. É fácil falar de perdão? Falar é. Agir, perdoando, caminhando e perdoando já é um pouco mais complicado. Mas é esse amor, essa virtude que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia para que a gente possa caminhar e entender que o amor sacrificial, o amor que perdoa e o amor que serve, ele é para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, de que modo que possa transportar os montes, mas se não tiver amor, eu nada serei. Queridos, às vezes nós temos capacidades, dons, potenciais, mas se nós não amarmos como Deus, como Jesus nos amou, que foi um amor sacrificial, de nada vale. Para nada serve. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens, mesmo que eu seja poderoso, rico, mesmo que eu distribua entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada vai adiantar. E às vezes a gente faz, porque, pera lá, então eu vou dar a esmola, e muitos fazem isso, vou dar uma esmola, mas estão a me ver, né? Estão a me ver. Não é amor. Quando é amor, inclusive você dá a esmola, você auxilia, você ajuda e ninguém precisa ver. Porque o Pai Celestial te vê. O Pai Celestial te conhece. O Pai Celestial te abençoa. E não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com a sua arrogância. Não tem nada a ver com a sua altivez. Mas tem a ver
com o Pai, com amor que serve, com amor ágape, com amor sacrificial. O amor não é um sentimento, queridos. O amor não deve ser levado como um sentimento. O amor sacrificial, ele é mais do que sentimento ou algo romântico. Porque nós romantizamos as coisas, nós filosofamos sobre as coisas. Mas o amor que é verdadeiro e sacrificial, ele é intencional, ele é constante. Nós vivemos isso muitas vezes e falamos no GC, na sexta-feira, no GC de casais, nós falamos a respeito de relacionamento, falamos de amor. E as pessoas hoje têm esquecido do amor. As pessoas às vezes não têm se sacrificado, as pessoas não têm servido. Qualquer coisa é motivo para separação, qualquer coisa é motivo para não querer mais falar com o irmão, qualquer coisa é motivo para não querer estar mais com a pessoa, qualquer coisa é motivo para não vir mais à igreja, qualquer coisa é motivo para não ir ao GC, qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós pensamos que somos quem ou o que? Se o próprio Jesus, a palavra fala que todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle e para Ele. Quem somos nós na fila do leite? Amar não é fácil. O desafio é amar como Jesus amou, até os inimigos. Uma coisa que eu escrevi é: não se esqueçam, um dia todos nós fomos inimigos de Deus, e Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. Ele amou até os seus inimigos, e nós precisamos aprender esse amor sacrificial, amor ágape. Por mais que às vezes dá aquela gana, você sabe que está fazendo errado, você sabe que está indo para o lugar errado, sabe aquelas palavras cristãs que nós fazemos, olha aquele abençoado, como é que é aquele filisteu, né? Né, João Daniel? A gente vai falar do irmão querido, né? Aquele filisteu, filho do filisteu, não. Mas queridos, é importante a gente entender que o amor sacrificial, ele se doa, ele serve. E é um exercício que nós temos que fazer, sem dúvida. É fácil falar, é difícil fazer, mas é um exercício, é constante. Amar incondicionalmente. Nós vivemos em tempos de frieza e egoísmo. E se não for o caráter de Deus, não for o Espírito Santo dentro de nós, nós caímos nessas coisas também. Mas pelo contrário, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos incentiva a perdoar, a ajudar, a ouvir e a servir. Ele nos ajuda, nos auxilia. Segunda virtude. Aprendemos o que é amor. Estamos a viver dentro do amor. A segunda virtude é alegria. Espera lá. Deus, estou aprendendo a amar o próximo como a mim mesmo e como o Senhor me amou. E eu tenho alegria, porque é a alegria da salvação. Não é a alegria do mundo, mas é a alegria de quem tu és dentro de mim. A alegria de eu ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um ser espiritual e não carnal. Então a alegria é o gozo interior, mesmo nas tribulações. A alegria não depende das circunstâncias, mas é a alegria que habita em nós, é a alegria do Espírito Santo que nos convence, que nos converte, que muda o nosso caráter. Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós temos alegria. Como eu disse agora há pouco, não é a alegria do mundo, não é a alegria que, olha, porque eu vou comprar uma moto nova, minha esposa vai deixar eu comprar uma moto, olha, já estou jogando aqui. Amém? Não é essa a alegria, porque mesmo assim eu vou ficar alegre se ela não deixar. Desculpa a piada, queridos, tá difícil. Tentei ver se pegava, mas é a esperança do poder do Espírito Santo dentro de nós. A alegria do crente não vem do dinheiro, do sucesso, não vem dessas coisas. A alegria do cristão é saber que ele é salvo, ele é remido, ele é redimido, e o Espírito Santo habita em você e quer te auxiliar e quer te ajudar a ter um caráter fiel, digno diante de Deus. Mesmo na dor, o crente
o cristão aprende a ter alegria. Assim como Paulo e Silas na prisão, foram espancados, apanharam, mas estavam ali a louvar a Deus alegremente, sabendo que o Deus da salvação, o Pai Celestial, estava com eles. Depressão, ansiedade, pessimismo generalizado. O cristão não foi chamado para andar nessa seara, nesse ambiente. O cristão foi chamado para andar na alegria da salvação que há em Cristo Jesus. A alegria da salvação. Então nós falamos de amor, falamos de alegria. E o terceiro gomo é a paz, que fala da tranquilidade de alma. E é uma tranquilidade que não é ausência de dificuldades, não é ausência de problemas. A gente vai passar por problemas, mas a tranquilidade é apesar delas, apesar dos problemas. Mas é a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. É a paz de Deus. É a paz de Deus que excede tudo. Paz não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus abundante no meio dos problemas. Ou seja, paz na tempestade, paz em qualquer momento. É a paz do Senhor. E ela nos ajuda a testemunhar, ela nos ajuda a falar de quem é Deus, ela nos ajuda a mostrar o que Deus faz por nós e através de nós. E a gente pode pregar o Evangelho mesmo dentro das tribulações, porque o próprio Espírito Santo nos auxilia e nos ajuda. Quarto gomo, paciência. Esperar com fé sem murmurar. Meu Deus, como é difícil. Às vezes a gente vê situações, às vezes a gente passa por situações, a murmuração muitas vezes passa pelos nossos lábios. A fofoca muitas vezes passa pelos nossos lábios. Nós temos que cuidar muito com isso. É esperar pacientemente no que Deus tem para as nossas vidas. É esperar na esperança que nós temos de estarmos com Cristo Jesus. É paciência conosco, é paciência com o próximo. A paciência bíblica, ela é persistência em fé, é crer que nós vamos estar com o nosso Pai Celestial um dia. Isso é paciência, é perseverança, é continuar amando o próximo, é continuar andando nessa terra, é continuar suportando o injusto, mas é esperar sem murmurar. Vivemos na geração do tudo para ontem. Casamentos acabam por falta de paciência, relacionamentos se rompem por impulsos. O crente deve ser exemplo de longanimidade. Qualquer coisa acaba, qualquer coisa não quero mais, qualquer coisa não gosto mais. Paciência é uma virtude que o Espírito Santo está te ajudando a desenvolver dentro de você. Paciência. Andar com paciência. Quinto gomo, benignidade, que é gentileza. Gentileza ativa. É você ser gentil. É você realmente, mesmo que a pessoa não mereça, ser gentil. E isso brota de um coração rendido a Deus. Eu sei que esse irmão não merece. Eu sei que está a fazer assim, eu sei que a pessoa está a fazer assado. Não é nem irmão, às vezes a pessoa de fora, outras pessoas também. Mas agir com benignidade mostra a vida cristã, o cristão que você é. Mostra o ser diferente que você é. Mostra o ser espiritual que você está se tornando. Efésios 4, 30, 32, fala assim, o versículo 32, aliás, vou ler o 30, porque para entender um contexto aqui. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da sua redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignidade, ira, gritaria, blasfêmia, mas como qualquer maldade, bem como qualquer maldade. Mas pelo contrário, que essas coisas não hajam dentro de vocês, mas pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, nós somos perdoados, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender, é difícil, a gente já falou agora há pouco, é difícil, é complicado, é complexo.
Mas o perdão, ele te liberta. Ele te liberta, inclusive, de estar amarrado com aquela pessoa a qual você não perdoa. Pensa que você fica amarrado, é como se fosse uma bola, sabe? Uma corrente com uma bola pesada. Imagina uma corrente nos seus pés. Uma bola pesada de 70, 100 quilos. E você tendo que andar por aí com aquela corrente. Isso é a falta de perdão. Você pode andar mais leve, você pode andar mais longe, você pode andar mais suave, se você liberar perdão. Isso, liberar perdão, assim como o amor, é uma atitude. Você precisa decidir. Se você decidir ficar com essa bola pesada, você vai continuar andando com ela ad eternum. Até você decidir perdoar. Até você decidir abandonar. Benignidade é ser amável mesmo quando não se tem retorno. Não é ser bonzinho apenas, mas é ser um instrumento da graça de Deus na vida dos outros. Você é um instrumento de Deus para as outras pessoas. Isso é virtude. Abandone as grosserias, abandone a agressividade verbal. Nós vemos isso nas redes sociais. Nós vemos isso em toda a intolerância generalizada nos dias de hoje. Não ande nisso. Um ato de benignidade pode quebrar corações endurecidos. Um ato de benignidade pode alterar corações endurecidos. Gomo 6, virtude 6, sexta virtude, bondade. Nós falamos de benignidade, que é diferente de bondade. Benignidade é ser gentil. Bondade é fazer o bem generosamente. Ou seja, ter uma vida ética, uma vida íntegra. Gálatas 6,10 fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto a gente está vivo, queridos, é isso aqui, olha, enquanto a gente ainda tem oportunidade, enquanto há fôlego de vida em você, façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, isso é mesmo importante. Às vezes nós honramos, agora vou falar de casais, porque nós falamos isso na sexta-feira também. Casais e amigos e irmãos, tá bem? Mas eu estou dando só de exemplo. Nós muitas vezes honramos o patrão, nós muitas vezes honramos o ímpio lá fora, e nós desonramos a nossa esposa e os nossos filhos. Isso é perigoso. Não ande nisso. Às vezes a gente perdoa e desculpa com uma facilidade a pessoa que, bateu no teu carro. Olha, não, tudo bem, está tudo bem, eu tiro do meu bolso. A pessoa lá no teu trabalho, ou seja lá onde for, te trata mal, você, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Agora em casa, manda, desmanda, grita, fala. Mas a Bíblia ela fala ao contrário. Olha, mas principalmente cuide dos que é da família da fé, cuide do teu cônjuge, cuide dos seus filhos, cuide do seu irmão na igreja, abençoe o seu irmão na igreja. Ninguém quer, queridos, é assim, é muito simples, a gente até fez essa pergunta na sexta-feira também. Quem quer ver o seu filho sendo amaldiçoado? Quem quer ver o seu filho sendo um zero à esquerda? Quem quer ver o seu filho tendo um péssimo casamento? Quem quer ver o seu filho sendo escravizado? Ninguém quer. Como é que a gente trata, muitas vezes dentro da nossa casa, a nossa família assim? Os nossos irmãos na fé de Cristo Jesus, nós às vezes destratamos o nosso irmão, rejeitamos o nosso irmão, amaldiçoamos o nosso irmão, falamos do nosso irmão, fazemos fofoca do nosso irmão. Cuide do seu irmão na fé, queridos, porque você vai habitar com ele nos céus. Bondade é fazer o bem sem interesse próprio, não é pensar em si, mas é agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A bondade se manifesta em pequenas atitudes: honestidade, generosidade, cuidado, amor. É assim que se manifesta. Virtude 7, fidelidade. Fidelidade, que é constância e compromisso com Deus. Fidelidade, constância e compromisso com Deus. Não é andar assim, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu quero, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou. Hoje eu quero falar com você, hoje eu já não quero.
Não, queridos, é ser constante. Deus te ama, Deus te cuida, o Espírito Santo habita em você, a virtude do Espírito Santo vai crescendo dentro de você. Nós falamos agora dessa laranja aqui, os gomos vão crescendo com o sumo do Espírito Santo. Não é qualquer coisa, não é qualquer sumo, é o Espírito, é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro do teu espírito, falando diretamente, revelando coisas de Deus para a tua vida, revelando vida na tua vida. Seja fiel a Deus, busque fidelidade. Hoje você aprendeu, vai melhorando cada dia, porque tudo é um processo, a nossa vida é um processo. Nós só seremos perfeitos quando estivermos com Cristo Jesus, mas enquanto habitamos nessa terra, vamos evoluindo e vamos crescendo, vamos progredindo, vamos, buscando com afinco a presença de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas. Seja fiel a Deus, seja constante nos seus compromissos. Vou vir limpar a igreja, não estou muito bem, mas hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Querido, seja constante com a tua palavra também, seja fiel à palavra que você disse. Se você falou que vai fazer, faça. Apocalipse 2:10 fala assim, lá, uma das cartas para a igreja de Esmirna, fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, nós precisamos entender que as coisas estão acontecendo no mundo cada dia mais. Guerras, apagão, todas essas coisas, mas isso não é para nos assustar, porque nós pertencemos a Deus e a nossa vida é com Ele, a nossa vida está com Ele. Então, sendo fiel a Deus até a morte, é passar por esses problemas, passar por dificuldades, passar por ansiedades, passar por essas coisas, mas mesmo sofrendo dentro de tudo isso, às vezes a gente passa por questões mentais complexas na nossa vida, mas Deus é fiel para te ajudar e te auxiliar, e você tem uma igreja para te acompanhar. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita dentro de você, mesmo que você esteja numa ilha deserta, Ele fala contigo, Ele declara e mostra a palavra de Deus sobre a tua vida. Seja constante e fiel com Ele, e nas dificuldades da vida, mesmo que você tenha que passar por questões difíceis, não negue a Cristo e morra, se tiver que morrer, mas morra com Cristo. Não negocie a sua salvação. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Porque há uma coroa que nos espera. Nós somos reis e sacerdotes, queridos. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para andar com Cristo Jesus. Ele é rei, Ele é sacerdote. A fidelidade de Deus e a palavra de Deus e a família de Deus e a igreja, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis na frente e nos bastidores, em todo o tempo, fiéis a Deus. 8ª virtude, mansidão. Aprendemos com amor e fomos aprendendo, crescendo, e agora a 8ª virtude, mansidão. Porque quando a gente é fiel, quando a gente é bom, quando a gente é benigno, quando a gente é paciente, quando a gente tem a paz do Senhor na nossa vida, quando também nós temos a alegria do Senhor por causa do amor dEle que habita dentro de nós, nós entendemos e aprendemos que ser manso é necessário, porque a mansidão, ela é uma força controlada. Por mais que dê vontade de desganar o irmão, mas a gente já vai chegar no domínio próprio, porque parece que é do domínio próprio, mas não, mas a mansidão, ela precisa ser exercitada, porque ela é uma força que precisa ser controlada. A gente precisa responder com calma. Força controlada através do Espírito Santo nas nossas vidas. A mansidão, ela precisa ser desenvolvida dentro de nós, principalmente quando a gente está no trânsito. Mateus 11, 28-30 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, ó alma que está cansada, que se debate dentro de nós.
mas na mansidão de Cristo, ela acha descanso. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mansidão não é fraqueza, mas domínio da força pela sabedoria e amor que vem de Deus. E o mundo precisa aprender isso. O mundo anda agressivo. O mundo é muito autoritário. Mas o reino de Deus, ele exalta os mansos. Mansidão. E a última virtude, o último gomo dessa laranja, domínio próprio, que é um autocontrole espiritual sobre as emoções e desejos. É autocontrole. É governar a si mesmo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu, quem? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Foi Deus que nos deu. O próprio Senhor Jesus subiu aos céus e enviou um Consolador para habitar dentro de nós. Não é para andar conosco, mas para estar em nós e habitar em nós. E através dele nós vamos aprendendo a amar, respeitar, honrar, ser bom. O Espírito, ele nos dá o controle sobre a nossa carne, nos ensina a controlar os nossos impulsos mais fervorosos, as nossas emoções. Ele nos auxilia, nos ajuda. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Nós precisamos, falar com o Espírito Santo dentro de nós. A essência do vencedor, de vencer o pecado e resistir à tentação, tem a ver com a santidade que vive dentro de nós, o próprio Espírito Santo que vive dentro de nós. O Espírito Santo, ele é singular. Ele não é uma seleção de opções. Olha, hoje eu escolho ter domínio próprio. Hoje eu escolho ter a benignidade. Não. É todos os dias os 9 gomos. É todos os dias exercitamos as 9 virtudes. É todo dia exercitarmos e melhorarmos o nosso caráter. É todos os dias. Porque o Espírito Santo, que é a casca, nos protege, nos envolve, nos auxilia. É exercício diário, não é uma opção. É algo harmonioso, cresce e transforma-se num fruto suculento, saboroso, que pode ser dado e doado aos outros. Terceiro ponto e último, esse é rápido. O fruto, ele é para alimentar o mundo. Olha o que diz Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Queridos, não há como uma bananeira da uva. Não há como. Não há como figo da erva daninha. Se a bananeira vai dar banana, a uveira vai dar uva. Não, estou brincando. Nós precisamos entender, gente, que o Espírito Santo habita dentro de nós, e essas virtudes sendo desenvolvidas, nós vamos refleti-las, nós vamos resplandecer as virtudes do próprio Cristo Jesus na vida das pessoas, e nós vamos servir esse mundo da forma que o mundo não nos serve. Quem nos ajuda e nos auxilia é o Espírito Santo. O mundo não nos serve, o mundo quer ser servido. Nós, como cristãos, conhecendo a palavra, conhecendo a vida eterna, nós vamos servir esse mundo que não entende o que é ter essa vida. Pelos frutos nós seremos conhecidos. A árvore não, olha, semana passada o pastor também falou assim, que a árvore não come o seu próprio fruto. Ela não se absorve a si própria, ela não vai comer o seu próprio fruto, ela serve o próximo, ela dá o seu fruto ao outro, e ela tenta dar, e ela dá o seu melhor, fruto suculento, fruto pronto, fruto maduro, e é assim que nós precisamos ser, fruto suculento, maduro para esse mundo. O fruto do Espírito, e eu gostaria de concluir, e queria chamar já o grupo de louvor, por favor. Então realmente, a gente pegar
essa laranja, imaginarmos que o Espírito Santo que nos envolve, que nos protege, protege as virtudes de Deus dentro de nós. E é isso, não precisa e não deve, e é um fruto que não deve estar fechado, mas é um fruto que deve ser descascado e distribuído às virtudes deliberadamente. Nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos pegar esse fruto do Espírito, as virtudes que Deus nos deu, e nós precisamos dar às pessoas, nós precisamos entregar isso às pessoas. Nós precisamos ver que as pessoas estão carentes e necessitadas das virtudes de Deus. E essas virtudes, através do Espírito Santo de Deus, que nos auxilia e nos ajuda, isso será dado para o consumo das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. As pessoas precisam entender e se alimentar das virtudes boas e não da sua própria carne, da sua própria carnalidade, dos desejos da carne que milita contra o Espírito. A carne não tem direito, não tem autoridade legal diante do Espírito. Eles militam contra um, e aí que vem a questão da inclinação. Ou nós inclinamos para a carne, ou nós inclinamos para o Espírito. E nós precisamos aprender e crescer a inclinar a nossa alma para o Espírito, porque a carne acaba por vir junto. Por causa do domínio próprio, nós ensinamos a carne a obedecer. E como é que nós temos vivido ultimamente? Nós temos vivido no Espírito ou na força da carne? Como nós temos vivido o nosso dia a dia? É através do Espírito Santo, da força que habita em nós? Ou é a própria carne que ainda nos leva a lugares? Quais gomos precisam amadurecer na sua vida hoje, queridos? Quais são os gomos? Benignidade, bondade, amor, domínio próprio? Quais deles? Esforce-se, busque, peça o Espírito Santo, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar de pé. E queria uma última frase. Deixe o Espírito Santo envolver você. Deixe o Espírito Santo envolver esses gomos, essas virtudes. Permita que o Espírito Santo te proteja. Permita que o Espírito Santo te cuide. Fale com Ele. Deixe Ele te envolver. Formar você. Transformar o seu caráter. Trazer o seu caráter próximo ao caráter de Cristo. E permita que o fruto que você gera alimente outras pessoas através da sua vida. Permita-se alimentar outros através da sua vida. Que você possa ser usado poderosamente na mão de Deus. Que você possa pedir ao Espírito Santo te auxiliar dentro dessas virtudes. Quais delas ainda você precisa amadurecer? Quais delas você precisa receber esse sumo espiritual dentro de você? Para que você possa ser um fruto completo, um fruto maduro, um fruto que possa frutificar, um fruto que possa entregar para as pessoas o melhor sumo, o melhor de si. Que você possa ser essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor pelas nossas vidas, obrigado, Deus, porque precisamos aprender todos os dias a entregarmos a nós mesmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos aprender a frutificar na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós e nos ajudar a desenvolvermos um caráter de Cristo. Que nós possamos adquirir e viver as virtudes de Jesus Cristo em nossas vidas. E que nós possamos ser servos de Deus em todo tempo, em todo lugar. Que nós possamos frutificar e fortalecer os outros. E obrigado por nos fortalecer em primeiro lugar, Pai. Obrigado pelo Teu grande e infinito amor pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos auxiliado a crescermos na presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é uma pessoa, o Senhor se comunica conosco, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ajuda a orar como convém, e o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, abençoa a vida de cada irmão nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém.